E assim nós vamos conhecer os 3 segredos. Com essas informações em mente. Você está pronto? Você está pronta para conhecer os 3 segredos para orar verdadeiramente. Que não tem nada a ver com o que se ora por aí. Em sinagogas, em igrejas, em templos. E esta forma de oração não tem palavras. Vou repetir, olhando bem para você. Primeiro aqui para vocês do Instagram. Esta forma de oração não tem palavras. Agora para você aqui do YouTube. Esta forma de oração não tem palavras. Ela se baseia na linguagem do sentimento. Ela nos convida a sentir gratidão, apreço, como se a nossa oração já houvesse sido atendida. Olha aqui. Eu vou repetir isso para você. Anota, escreve. A maneira oculta, escondida, perdida de orar. O primeiro segredo dela é não falar, é não usar a palavra, mas usar a linguagem do sentimento, convidando a nós mesmos a nos sentirmos gratos, a apreciar, a ter apreço, como se a nossa oração já houvesse sido atendida. A chave de utilizar o sentimento como linguagem da oração, ela reside sensivelmente em entender como funciona a oração. Pois o sentimento é a própria oração. Olha o que eu estou dizendo para você. O sentimento é a própria oração. Em seu livro, A Matriz Divina, Greg Braden, ele conta sobre o seu encontro e experiência de aprendizado que ele teve com um do que ele chama dos guardiões das tradições americanas nativas. No deserto do noroeste do Novo México, ele estava lá, pois ele tinha ido ouvir as vozes dos ancestrais vinda das cavernas. E Braden ficou interessado com aquilo. Como assim ouvir as vozes dos ancestrais que vêm das cavernas? O local no Canyon, onde eles estavam, dava voltas em torno de uma série de locais arqueológicos que tinham sido construídas há cerca de 11 séculos atrás, por uma tribo que ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem são, ninguém sabe de onde vieram e nem para onde foram. Simplesmente sumiu e só ficou aquelas ruínas. Não há evidência alguma da evolução de suas habilidades ao longo do tempo. E eles são chamados pelos nativos modernos simplesmente de os antigos, que apareceram em um momento da história trazendo a mais avançada tecnologia que jamais seria vista na América do Norte durante os 1000 anos seguintes. E dos edifícios de 4 andares e perfeitas câmaras que são chamadas de kivas, que são estruturas cerimoniais arredondadas, subterrâneas, aos amplos sistemas de irrigação, de colheita sofisticado, que garantiam o sustento da população, o lugar parecia ter surgido do nada num belo dia.
e de repente os que tinham construído aquilo tudo foram embora. Eles simplesmente desapareceram. Os antigos, porém, eles nos deixaram preciosas pistas para nos dizer quem eles eram. Com exceção da arte rupestre nas paredes do cânion, nunca foram encontrados registros históricos sobre o fato. Não existem locais de cemitérios coletivos, de cremação, nem cenários de guerra passadas, e ainda assim as provas são visíveis centenas de antigas habitações. Ao longo de uma garganta de 18 quilômetros, nota, não é pouco, 18 quilômetros de comprimento, por 2 de largura, no canto remoto de um cânion, o nativo guardião a qual Braden encontrou, o antigo guardião dessa sabedoria, ele diz para Braden que há muitos anos o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da terra, diz esse guardião. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, da colheita e o grande Criador. Elas sabiam até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Elas estavam cientes que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio. As pessoas eram felizes. E esse relato de índios norte-americanos de séculos e séculos atrás são idênticos aos escritos que hoje foram encontrados nas cavernas de Qumran, em Israel. Eles falam a mesma coisa, a mesma linguagem, de conhecer a Mãe Terra e o Pai Céu. Essa intimidade que as pessoas tinham com o todo, com a natureza, com a água, com o vento, com a terra, com o alimento. E de repente, disse o ancião, a sua voz, nesse momento, ela ficou, diz Braden, que a voz desse ancião ficou triste e que ele disse que alguma coisa aconteceu. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. E ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas. Separadas da terra, separadas uma das outras, e até mesmo de quem as havia criado. Elas ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nenhuma direção ou destino. E nesse estado de segregação, elas acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui nesse mundo, para se defender-se das mesmas forças que lhe concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. E logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, em vez de viverem em paz com o mundo que estava dentro deles. E aí ele prossegue dizendo que, ainda que eles tenham se esquecido de quem eles eram, intimamente a dádiva de seus ancestrais continuava existindo. Ainda havia dentro deles uma memória vivendo dentro deles. E durante a noite eles dormiam e sonhavam que ainda tinha o poder de cura do corpo, de fazer chover quando necessário, de falar com os ancestrais. Eles sabiam que de algum modo eles poderiam encontrar uma vez mais o seu antigo lugar no mundo natural. E enquanto tentavam se lembrar de quem eram,
Eles começaram a construir coisas externas para se lembrarem das internas. E aqui vai ter uma coisa muito surpreendente para você. Com as construções que eles faziam externas para trazer a recordação das coisas internas, para se recordarem de quem eles realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, eles chegaram até a construir máquinas de cura, fabricar produtos químicos para fertilizar os seus plantios, esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam dos seus poderes interior, mais atravancadas a vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-las mais felizes. Aparentemente, quanto mais desgarrados nós ficamos de nossas relações naturais com a terra, com o nosso corpo, um dos outros e de Deus, mais vazio nós nos tornamos. Nós nos tornamos vazios e lutamos fervorosamente para preencher esse vácuo íntimo com coisas materiais. Então, nessa conversa que Braden está tendo com o nativo, aquele guardião da sabedoria, e como a história terminava, ele disse que as pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem elas eram. Então, ele ficou quieto por um instante e depois sussurrou: ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final dessa história. O que você acha? Se os antigos, naquele cânion, no norte do Novo México, ou de qualquer outro lugar do mundo, compreendiam como essa esquecida parte do nosso interior funciona, nós temos uma forte argumentação para honrar a sabedoria dos ancestrais. Em homenagem à natureza e para agradecer as suas dádivas, animais, plantas, rios, o mel e qualquer outra coisa, os índios pré-históricos, mimbres do Novo México, eles representavam sobre obras de olaria, peixes, flor, pássaros, para se dirigir mais diretamente aos deuses, a Deus. Ou talvez para deixar uma rúbrica, uma pegada ou uma marca de posse do terreno. No livro Efeito Isaías, Greg Braden, ele descreve outro encontro que ele teve com o mesmo nativo, guardião da sabedoria, a qual ele chama esse nativo de Davi. Nele, Braden descreve, em Efeito Isaías, a sua saída do mundo corporativo no início dos anos 90, e aí ele se vê em pleno deserto do norte do Novo México, onde ele mora até hoje. E naquela época houve o que foi considerada a pior seca da história no deserto, no sudoeste americano. E Braden já havia feito amizade com Davi. E este convida Braden para ir com ele a um lugar. E Davi diz, um lugar onde a pele entre os mundos é bem fina, para orar pela chuva. Olha o que está acontecendo aqui. E você vai entender. Esse nativo convida
a Braden para ir junto com ele a um lugar em que a pele entre os mundos é bem fina. E eles vão para aquele lugar para orar, por quê? Pela chuva. Porque a seca estava imensa. E os dois caminharam por 1000 acres. Sabe o que é 1000 acres no deserto? E aí eles chegam num lugar onde tem um círculo de pedra no chão. Pedras colocadas em forma de um círculo. Elas estavam ali há muito tempo. E o nativo nem sabia quem tinha colocado aquelas pedras ali. E Braden, ele fala que ele não estava preparado para o que ele viu então. Porque o amigo dele, Davi, tirou os sapatos e entrou descalço naquele círculo. Ele fechou os olhos, ele saudou todos os ancestrais, virando-se para os pontos cardeais. E Braden descreve o que ele disse literalmente foi: todos os meus ancestrais estão comigo agora. Estão comigo agora. E que 20 segundos depois, ele olhou para Braden e simplesmente disse: estou com fome. Quer comer alguma coisa? Então Braden pega e diz para ele: é claro, mas eu achei que nós íamos orar pela chuva. E aí Davi diz para ele: não. Se eu orar pela chuva, olha aqui, entenda, vê se cai a ficha. Davi diz para o Braden: se eu orar pela chuva, nunca vai chover, nunca choverá. Porque quando oramos para alguma coisa acontecer, nós estamos apenas confirmando que nós sabemos que isso não está acontecendo. E assim damos mais poder ao que queremos mudar. E é por isso que o milagre não acontece. É por isso que as pessoas oram e não são ouvidas. Porque o que elas estão pedindo é uma confirmação de que elas não têm aquilo. E isso só dá mais poder para aquilo que você não tem. Então, curioso, Braden se dirige a Davi e ele pergunta: mas eu fico imaginando a cena. Se não rezou para chover nos 20 segundos, 20 segundos, se não rezou para chover nos 20 segundos, o que foi que você fez, Davi? E então, Davi revela o grande segredo da oração, dizendo para Braden: quando eu fechei os meus olhos, eu senti o que eu sinto quando eu piso descalço na lama do nosso vilarejo. A lama estava lá porque há muita chuva. Eu senti o cheiro que se sente quando a chuva cai nas paredes de barro do nosso vilarejo. Eu senti o que se sente quando se corre pelos campos de milho e o milho cresceu muito alto porque choveu muito. Eu me senti grato e eu apreciei a chuva que já caiu. E Braden relata que mais tarde, naquele mesmo dia, Davi explicou o que ele queria dizer com aquelas palavras. E ele começou descrevendo como os anciões de sua aldeia lhe ensinaram os segredos da oração, quando ele era muito, muito, muito jovem. A chave, disse Davi, é que quando nós pedimos que alguma coisa aconteça, nós damos poder ao que não temos. As orações para curar, elas fortalecem a doença.
As orações para chover intensificam a seca. Continuar pedindo por essas coisas apenas dá mais poder para aquilo que gostaríamos de mudar. Deus me cura, Deus me prospera. Nós estamos dando mais poder à necessidade, à enfermidade. Entenda isso. E Davi descreveu como o sentimento de gratidão, o sentimento de reconhecimento foram o complemento das orações. E em vez de agradecer pelo que havia criado, Davi se sentia agradecido por ter participado da criação. Olha aqui. Em vez dele se sentir grato pelo que ele havia criado, ele se sentia grato, agradecido por ter participado da criação. E se nós voltarmos às Escrituras Sagradas, quando Deus acaba de fazer o mundo, ele diz, e no 7º dia, Deus descansou, para que o homem continuasse a fazer, para que o homem continuasse participando da criação. E Davi se sentia agradecido por ter participado da criação. E ele diz assim que com os nossos agradecimentos, nós respeitamos todas, olha aqui, com os nossos agradecimentos, nós respeitamos todas as possibilidades, ao mesmo tempo que trazemos para esse mundo que nós escolhemos. Segundo Braden, poucos dias depois, olha só, uma chuva torrencial caiu naquele lugar como uma resposta direta à oração de Davi, que Davi havia feito em 20 segundos. Eles andaram 1000 milhas deserto adentro para chegar num lugar onde existia uma pele muito fina entre os mundos. E lá estava marcado com um círculo de pedra que ninguém sabe quem fez. E Davi tira os sapatos, entra lá, agradece aos ancestrais, olha para todos os cantos, os pontos cardeais, fecha os olhos e agradece, sente. Ele sente os pés andando pela lama, ele sente o cheiro da chuva quando a água bate nas paredes de barro, de argila. Ele percebe os campos com o milho crescido, porque houve abundância de água, de chuva. E ele se sente grato por aquilo. É uma reflexão que fica aqui para nós, gente. É sobre como nós podemos nos relacionar melhor com Deus, com o universo, com a natureza, com nós mesmos, ou com o que nós reconheçamos ser a nossa transcendência.